A última aula, então, a gente encerrou o capítulo 2, né, de Filipenses, né? A gente viu aí Paulo, né, falando sobre a exortação, desenvolvimento da salvação, né, motivação, tudo que o cristão necessita, precisa para poder, né, estar desenvolvendo a sua vida espiritual. E agora, nesse capítulo 3, né, a gente vai aprender algumas coisas bacanas em cima desse capítulo 3 aí de Filipenses. Vamos fazer a leitura? Filipenses 3, versículo 1 ao 14. Pode ler, Gisele. Quanto ao mais, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever de novo as mensagens... Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidados com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiar na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, e eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ok. É um texto legal. O que a gente, quero sempre, né, motivar vocês nunca esquecer, que Paulo sempre teve adversários, né, e um desses adversários sempre foi os judeus. A gente vai ver, né, isso com uma propriedade maior no livro de Colossenses, né, que um dos problemas que estava acontecendo naquela cidade era justamente o secretismo, né? Que às vezes pessoas aquela mistura de crença, né? De crer, né? E os judeus, desde o momento em que Paulo saiu para pregar para os gentios, teve um grupo de judaizantes que foi perseguindo Paulo. Paulo não teve paz, Paulo não teve sossego, né, no seu trabalho, na pregação do evangelho, né? E eles também, de certa forma, onde que eles estavam, eles também falavam sobre, né, as leis, falavam sobre a antiga aliança, queria implantar esses ensinamentos, né? Então havia sempre esse combate, né? Havia sempre esse embate aí dos cristãos, né, que foram, né, alcançados pelo evangelho, mas ali tinha judaizantes, e eles tentavam denigrir a imagem do apóstolo Paulo, falando que ele estava errado, uma série de coisas, né? Então, quando a gente tem essas informações, a gente consegue ler o texto com uma clareza melhor, né? A gente sabe o que o apóstolo está dizendo, né? Nos versículos 1, o versículo 1, quanto ao mais, irmãos,
alegrai-vos no Senhor, né? A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Aí ele fala, cautelai-vos dos cães, né? Então aqui Paulo adverte a comunidade, né, contra os pregadores judaizantes, né? Acautelai-vos dos cães, chamando eles de cães, porque era um apelido que os judeus davam aos pagãos. Aí Paulo aqui está pagando com a mesma moeda, né? Ele chamava os pagãos, chamava os impuros de cães, né? Agora Paulo está falando assim, acautelai-vos dos cães, porque o que eles falam, né, vai contra a verdade do Senhor, vai contra o que foi pregado. O que eles querem, na verdade, é implantar, né, uma outra verdade, eles querem denigrir, né? E quando quer denigrir a imagem de Paulo, na verdade, vai denigrir a imagem de Cristo. Quando você está fazendo um trabalho e alguém tenta denegrir a sua imagem, meu irmão, não é a sua imagem que está sendo denegrida, é a imagem de Cristo, porque você é apenas um servo, ok? E se você tem a convicção que você está fazendo o trabalho correto, o trabalho do Senhor, você está pregando a verdade do Senhor, você está falando da doutrina pura, santa, verdadeira, e tem alguém tentando deturpar isso aí, tem alguém tentando infiltrar outras verdades, tentando derrubar você, tentando falar que o que você está falando está errado, na verdade, né, essa pessoa não está tentando denegrir, né, o servo, mas a briga dela é com Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. Então pegue essa visão, né? É por isso que muitas vezes eu não esquento muito assim. Às vezes, né, você começa a fazer um trabalho, apareceu outras pessoas querendo tumultuar, fala assim, meu irmão, sua briga não é comigo. Eu apenas sou um servo, mas você quer continuar isso aí? E olha que eu já vi pessoas cair, irmão, por causa disso. Porque uma vez que a pessoa levanta, né, contra Deus, né, aí o negócio dá problema, né? Então Paulo, mas a nossa parte é de quê? De acautelar, né? De tomar precauções, né? Uma das coisas que a gente tem que entender, que a igreja sempre trabalha de uma forma preventiva, né? Tentando evitar, né, os problemas. E aí, Isabela? Você está com fome, menina? Hã? Ah, tá vendo? Você é esperta, hein? Tô brincando, viu, Bela? Pode comer à vontade, né? Pode comer a bacia lá, não tem problema não. Você pode, eu que não posso. Se eu pudesse, com o pãozinho de manhã cedo, com a manteiguinha, show de bola. Mas isso, então, irmãos, sempre coloca na mente de vocês, né, de estar sempre trabalhando de uma forma preventiva, de evitar os problemas. Então, quando Paulo fala acautelai-vos, toma cuidado, né? Para os judaizantes, veja bem, a salvação, né, e a justiça dependem da circuncisão. Então eles queriam porque queriam, eles ainda acreditavam na importância da circuncisão. E o que nós sabemos? Que a circuncisão, ela se encerrou na onde? Aqui. Né? Quando Cristo morreu e ressuscitou, aqui começou uma nova era, a era cristã. Então, a circuncisão era a antiga aliança. Tá? Pessoas circuncidavam, o homem circuncidava o macho, né? Que aquilo era o sinal da aliança. Mas isso se encerrou. Mas os judaizantes, muitos deles, né, perseguidores, para eles ainda era importante a circuncisão. Por que isso é bom a gente entender? Porque quando você estiver pregando o evangelho, você vai encontrar diversas pessoas com diversas crenças. E tem pessoas que às vezes veio do mundo católico, por exemplo, e que elas acham que algumas coisas é essencial para poder, né, ser salvo. E aí você vai ter que, né, com sabedoria,
se a pessoa dá abertura, se a pessoa for acessível. Aqui, no caso aqui, os judaizantes, eles não eram acessíveis. Na verdade, eles queriam dizer que o que Paulo pregava não era a verdade para ser salvo. Porque as pessoas tinham que circuncidar e ele não pregava circuncisão, né? Porque a salvação e a justiça dependiam para eles da circuncisão, né? E a circuncisão é a observância da lei. Aí lembra que lá a Bíblia fala, não dá para servir, né, dois senhores, né? E a gente sabe que a lei, ela foi abolida em Cristo. Hebreus, né? Deu bio lá? Você vai na onde? Se fosse lá em cima, podia tentar pegar um remédio para mim. Aqui. Tem que levar um documento. Vai com o meu carro? Ô Guilherme, não pega o metformina, pega o XR, está na receita aí. Então assim, irmãos, eles ainda queriam a circuncisão, né? Para eles permitia, né, que o povo entrasse, né, naquele santo do santo, falasse com Deus. Então todas as pessoas que não eram circuncidadas na carne, para eles essas pessoas ainda não tinham o acesso com Deus. Olha para você ver que loucura, aí, Brian. Bom dia. E nós sabemos que na velha aliança, né, quem entrava no santo do santo? Era só quem? O sumo sacerdote, né? Que entrava no santo do santo. Hoje, em Cristo, todos nós entramos no santo do santo, porque o véu foi tirado, né, lançado fora. Né? Já não há mais uma parede de separação entre nós e Deus, né? Mas tem esse grupo que para eles a circuncisão era importante, e eles pregavam, por isso que Paulo fala, acautelai-vos, né? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Por que é uma falsa circuncisão? Porque a circuncisão, ela não tem valor mais. A verdadeira circuncisão é qual? Aquela que é no coração, que é feita por Cristo, no momento em que nós nos rendemos no batismo, que você nasce uma nova criatura, tá? Então Paulo chama essa atenção, né, para que a igreja tivesse essas cautelas. Paulo frisa que nenhum ritual ou lei pode salvar ou justificar o homem ou justificar o homem diante de Deus, né? Dar a ele salvação, né? Promover a justiça. Eu acho bacana a gente pensar nisso, né? Porque, qual que é uma lição que a gente tira? Está no capítulo 3, tá, Brian? De Filipenses. O que é interessante aqui? Os judeus tinham esse problema com a circuncisão, porque para eles isso tinha que ser implantado e eles tumultuavam o trabalho do apóstolo. Julgando para nós, né, é muito importante, irmão, a gente entender, as obras, elas são excelentes, são ótimas, são essenciais, são fundamentais, mas obra não salva. Obra não promove justiça, ok? A obra é apenas o quê? Uma consequência de quê? Pode falar. Da fé, vamos melhorar mais isso aí. A obra é uma consequência de quê? A Isabela falou que é da fé, tem a ver. É uma fé prática, uma fé legal, prática, desenvolvida, obediente, o que mais? Uma fé ativa, né? Então, quando você tem uma fé, né, obediente, na prática, ativa, né, uma fé submissa,
é uma consequência. Obra vai ser uma consequência. Quando você submete e você se rende, né, vai ser uma consequência. Por que isso é importante a gente entender isso? Porque tem irmãos, tem pessoas que elas se acham mais santas porque elas fazem mais obras, né? Eu não sei se já falei com vocês aqui, que teve um irmão, acho que eu já falei, irmão, estava dando um curso de Hebreus para nós, em 2011, 2012 mais ou menos, e ele se exaltava na quantidade de pessoas que ele batizava, né? No próprio curso ele teve um desentendimento lá com dois irmãos, que por fim falou assim: irmão, quantas pessoas você já trouxe, você batizou esse ano? Aí os irmãos eram novinhos, né? Aí eles ficaram calados. Pois é, eu já levei 20 pessoas para a igreja esse ano. Mas eu fui escrever uma carta para ele, né? Deixando claro que eu não concordava com a visão dele, não era assim que eu aprendi, né? E achei ele muito soberbo, prepotente na hora dele falar isso, né? E é interessante que as 20 pessoas no mesmo ano, todas elas se perderam, saíram do corpo. Saíram, não sei se já tinha entrado, né? Porque se foi ele que levou, né? Então, irmãos, que a gente não leva ninguém, sabe? Lembra lá que nós falamos, acho que no curso de Efésios, nós somos apenas luzeiros, tá? Mas Jesus que é o pastor, ele nos usa como ferramentas para que a gente, deixando ele atuar, né, a nossa fé nos leva a submeter, então ele atua, e você é um obreiro, uma obreira nas mãos dele, e ele vai então usando você, para você poder pregar o evangelho, ensinar, você pregar, você falar, e essas pessoas então são tocadas, né, mas elas são tocadas pelo poder da palavra de Deus, e essas pessoas então decidem tomar um propósito, né, de render-se a Cristo, de conhecer, umas já se rendeu, conhecer Cristo, você então prega o Evangelho, né, o Evangelho da salvação, aqueles passos básicos, crer, arrepender, confessar os seus pecados e ser batizado, e depois tem, após o batismo, a perseverança, tá bom? Mas também Deus, ele não vai ficar o quê? Esquecido do nosso trabalho, das nossas labutas. Cada um de nós vai receber o prêmio, né? Uma estrelinha na sua coroa e tudo mais, ok? Mas é apenas isso. Não é para a gente poder se exaltar dentro da igreja do Senhor, né? Porque não é esse o propósito, tá? Então, quando Paulo fala de falsos obreiros, né? Da falsa circuncisão, porque não é o que somos, né? A circuncisão não é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nós que glorificamos em Cristo e não confiamos na carne, né? Então, assim, a verdadeira circuncisão hoje é no coração, ok? Então, só que tinha essa situação, né, que eles achavam que as pessoas ainda dependiam da circuncisão para a questão de ser justificados, de ser salvo e tudo mais, né? Então Paulo frisa, né, que nenhum ritual ou lei pode salvar ou justificar o homem, pois a salvação e a justiça são o quê? Dons de Deus. Salvação e justiça é dom de Deus. A salvação e a justiça vêm do alto. Dom é o quê? Um presente que Deus nos dá. Nós recebemos, né, a salvação e a justiça do Senhor, que é um presente que nós recebemos em Cristo Jesus. Não porque a gente merece receber esse presente, mas é um presente que nós recebemos, né? Então a salvação vem do alto, né? São dons de Deus e depende de quê? Da fé em Jesus e de uma vida movida pelo Espírito Santo, né? Pois a salvação, né,
é uma certeza que você recebe no momento do batismo, e isto você tem que ter uma fé já te movendo. É por isso que lá em Efésios, eu falei, irmãos, que quando você tem a convicção que você foi salvo, né, você vai tropeçar, você vai errar, você vai ter problemas, você vai ter dificuldade, mas você não sai, né? Você não sai do corpo, o Espírito Santo não sai de você, porque tudo, ó, que nós estamos falando aqui, ó, vejam bem que tudo que se refere à salvação, à justiça, a perseverar, a como você perseverar, a questão da fé, tudo vem do alto. Não é algo que está sobre o nosso controle, sobre o nosso domínio, tá? Então, nós não temos domínio sobre isso, nós não participamos, né, de tudo e desse conjunto de coisas que nós recebemos, que foi preparado para nós, né? O que nós temos que desenvolver aqui é uma fé, já está brotada lá dentro, e você desenvolve essa fé, que leva o cristão a participar o quê? Né? Acreditar na morte, acreditar na ressurreição, né? Que leva você a tomar decisão, que leva você a batizar, que leva você a sair do batismo, que leva você agora a ver que você é um cristão, que leva você a entender que agora você tem que perseverar. A igreja, por que a igreja ainda é imatura? Porque a igreja não persevera, né? Uma das coisas que nós não podemos ser, né, ter é preguiça de estudar, né? É de estudar, de ler, de orar, né, de pesquisar, de desenvolver tudo isso. Cristão que não tem esse hábito é complicado. Cristão que não tem o hábito de orar é complicado. Aí ele vai sempre ter uma maturidade de bebê na fé. Vai ficar sempre aquele menino agitado. Vai ficar sempre aquela pessoa conturbada. Qualquer coisinha abala. Qualquer coisinha derruba, né? Qualquer coisa lança dúvida. Qualquer pessoa com uma visão diferente, que pode ser um falso obreiro, um falso profeta, né? Um falso pregador, um falso pastor. Se você não tiver uma fé desenvolvida, você pode ser levado, ser contagiado, né, com a argumentação dessa pessoa. É por isso que nós temos que participar, né? Nós temos que desenvolver, nós temos que, é isso que Paulo está falando, para você ter cautela, você tem que estar, ó, atento, né? E aí essa fé te leva você então a ser participante da morte, da ressurreição de Jesus. Essa participação, porém, não é uma participação automática, né? Cristianismo não é uma coisa automática. Cristianismo é uma coisa no dia a dia, por livre, espontânea vontade. Você tem que desejar aquilo, né? É por isso que pessoas no domingo ficam no automático, né? Não, tem que ir na igreja, tem que tomar ceia, eu tenho que ofertar, eu tenho que fazer isso. Você está no automático. E nós temos que sair disso, irmãos, porque a igreja, né, o relacionamento com Deus não é automático. Ah, por que você é cristão? Sou cristão porque se eu não for cristão eu vou para o inferno. Nada a ver, né? Por que nós somos cristãos? Sabe? Por que nós somos cristãos? Eu não gosto das pessoas me chamar de crente, de evangélico, né? Eu sempre uso isso, uma oportunidade de já começar, já dar bater um papo com a pessoa. Fala, eu não sou crente, eu sou cristão, sou filho, né? Eu sou filho de Deus, eu tenho uma relação com Cristo, sabe? Eu conheço Jesus. Aí quando é uma pessoa que é casada e tal, eu falo, você não conhece seu marido? Por que você conhece seu marido? Porque você relaciona com ele. Então eu sou cristão porque eu relaciono com Cristo. E isso as pessoas, é diferente. Achei que todo mundo era crente. Falei assim, não, é verdade, todo mundo é crente, né? Todo mundo é crente. Todo mundo crê, até os demônios.
Mas nós temos um relacionamento. E quando você desenvolve esse relacionamento, né, você aprende o quê? Você aprende a amar, né? Você descobre o quanto você foi amado. O quanto não, que você foi não, o quanto que você é amado. Então você passa a fazer as coisas com prazer. Você passa a fazer, né, a servir a Deus, não por uma necessidade, não por uma obrigação, né, mas porque você é grato a Ele. É grato a Ele porque Ele te ama e te dá a oportunidade de você amá-lo, sabe? E isso é muito legal. Isso é muito bacana. E é isso que vai te sustentar, irmão, sabe? Ninguém fica firme se está na igreja de forma automática, se está na igreja por necessidade, está na igreja porque se não estiver aqui vai para o inferno. Porque muitos que estão aqui vão para o inferno. Pode ter certeza. A Bíblia fala que vai ter julgamento, e o julgamento é para nós, porque o mundo já está julgado, né? O mundo jaz ao maligno, mas para nós vai haver julgamento. E muitos, né, quebram, né, a verdade do Senhor. Quando você relaciona com Cristo, né, quando você começa a relacionar, você tem mais condições de desenvolver a graça. Desenvolver a misericórdia, né? Colocar na prática o perdão. Por quê? Porque você sempre olha para você e você vê que Deus, né, derramou graça por você, misericórdia por você, a perdão te perdoou. Poxa, né? E eu aqui não querer perdoar meu irmão, né? Ou ficar alimentando ódio por outra pessoa, né? Criar resistências. Então é muito bacana. É diferente, né? E eu vejo que esse é o caminho, né? Então não fique no automático. Quando você chegar no domingo aqui, vem, irmão, porque você é grato a Deus. Vem porque você está feliz, sabe? Porque não passa a ficar feliz na hora que você chega. Já sai da sua casa feliz. Ora, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de poder vir tomar ceia, sabe? Faça isso, né? Então não é o automático. Suponha que o cristão se deixe guiar pelo Espírito Santo, ó, dando testemunho que provoca, né? Promova, né, a alegria, promova a esperança, né, no coração das pessoas, né? Mesmo aquelas pessoas que estão passando por perseguição, passando por sofrimento, que é o caso, né, dos filipenses, né? Eles estavam num momento aqui tenso, porque preocupado com Paulo, né? E agora essa turma. Os judeus, irmãos, foram, né, esse grupo de judaizantes que perseguiu Paulo, né? Podemos dizer que foram ferramentas, né, de Satanás para tentar atrapalhar e impedir o trabalho do apóstolo Paulo. Mas a gente vê Deus, né, sempre atuando, trabalhando ali, ó, não permitindo que Satanás tivesse algum trunfo, né? E Paulo, com sabedoria, trazendo a mensagem, né, para os filipenses. Ô Gisele, lê o versículo 2, porque acho que a sua versão ela fala um pouco diferente. Cuidado com os cães, Isso. cuidado com os maus. Tá vendo? Cachorros, mas cuidado com os cachorros, porque Paulo chama eles de cachorro. Aqui fala cuidado com os cães, né? Tá vendo? A NVI deve dar doguinho.
Aí, ó. Legal, ó. Guardai-vos. Ó, que legal, tá vendo? Ó? Tá vendo? É legal a gente ter diversas versões, né? Que ela te dá uma bagagem, né, segura, né, do que Paulo está querendo. Ó. Acautelai-vos, guardai-vos, cuidado, né, desses cachorros. Cuidado, como é que é, Paulinho? Ô, Paloma. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros. Aí você visualiza a cena, né? E imagina Paulo escrevendo, né? Cuidado, né? Com aqueles que fazem coisas más, esses cachorros. A expressão facial dele, talvez, né? Que ele lembra, que perturbando o trabalho, tumultuando, né? Ele lá preso, lá, imagina, né? E quem estava ouvindo é os guardas, né? Porque estavam algemados lá com ele e eles tinham que ouvir. Né? Então, assim, é bem bacana. Então, ó, sempre tenham diversas, né, 3 versões diferentes aí, que ajuda demais, né, para você ter uma visão melhor do texto, né? Cuidado, né? Cautelai-vos, né, com os maus operários. Essa aqui, ó, com os maus operários. Cuidado com os falsos circuncidados. Então, aí aqui ele já dá a ideia, né, que os judaizantes, eles eram circuncidados na carne, né, mas não acreditavam, né? Lembra que tinha judeus que não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição de Cristo, né? Então, assim, a luta, a perturbação que eles trouxeram era muito grande. E não podemos esquecer que isso aqui é uma região que é uma região pagã, uma região de gentios, né? Não eram só judeus que estavam ali, eram gentios que começaram a receber o evangelho. Então, Paulo escreve, faz um trabalho, né, prepara, cuida. Só que chegam outras pessoas, judeus, com uma visão totalmente diferente. Então, a mente da pessoa fica... E aí? Então ele chama essa atenção, cuidado, né? Os verdadeiros circuncidados somos nós, ó. Por que são os verdadeiros circuncidados? Porque são circuncidados em Cristo. A circuncisão é no coração. O verdadeiro circunciso somos nós, que prestamos culto movido pelo Espírito de Deus. E é interessante, porque na lei, né, você não tinha que demonstrar nenhuma gratidão. Você cumpria o mandamento, estava tudo certo. Você cometia um pecado, aí você tinha que, o seu pecado, o preço dele era, vamos colocar aí, 3 pombinhas, né? Aí você tinha que pegar 3 pombinhas, levar lá e entregar para ser sacrificado, ok? E você sair de lá tranquilo. E o negócio começou a ficar tão assim, tão relaxadamente, porque antigamente eles tinham que pegar o sacrifício, né, levar o passarinho, a codorninha, eles tinham que pegar ela no ar. Mas lembra que Jesus chegou bravo lá no templo, lá porque ele está fazendo da casa o comércio. Você chegava lá para resolver a sua situação, quantas pombas que eu tenho que pagar? 3 pombas. Aí já tinha o comerciante ali vendendo as pombas, estava tudo na gaiolinha. Aí você olhava que estava mais ou menos ali, e que pombas eram aquelas? Que eles pegavam dos próprios que iam lá entregar o sacrifício. O sacerdote chegava, não, essa pomba aqui, não, essa aqui não dá não, você tem que trazer outra. Aí ele pegava e colocava lá na gaiola e vendia ela. Veja bem, e usurpava o dinheiro. As pessoas não questionavam os sacerdotes, né? Aí eles pegavam aquele animal e vendiam. O negócio é feio, né? Olha o 4 aí, fala assim, ó, versículo 4. Eu, aliás, até poderia confiar na carne. Aí Paulo começa a falar um pouco dele, né? Ele fala das suas qualificações. Ele foi um homem que seguiu todos os princípios, cumpriu todas as regras. Ele diz aí, ó, se alguém acha que pode confiar na carne, eu posso. Mais ainda, fui circuncidado,
no 8º dia, sou israelita no nascimento da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à lei judaica, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que se alcança pela observância da lei, sem reprovação, né? Porque Paulo foi um homem que ele foi preparado, né? Ele foi instruído, ele estudou. Na idade dele, não tinha um que poderia ser tão bom ou melhor quanto ele, né? Ele fala numa outra carta, da idade dele, ele avantajava, né? Ele era muito bom. Por causa de Cristo, porém, tudo que eu considerava como lucro, agora considero como refúgio, como perda. Mas por que ele está falando isso? Qual que é o valor disso? Claro que toda essa bagagem que Paulo teve, gente, isso ajudou muito, contribuiu muito, é óbvio. Mas ele está dizendo assim, qual que é o valor disso para a salvação? Para ser imputado sobre mim a justiça. Qual que é o valor disso? Porque mudou, né? Agora é Cristo. A circuncisão que vai te salvar, né? A que é feita por Cristo no teu coração, que vai imputar injustiça sobre você, é a de Cristo, né? Então, por causa de Cristo, porém, tudo que eu considerava como lucro, agora considero como perda. E mais ainda, considero tudo uma perda diante do bem superior que o conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo, né? Do conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Por que ele considera perda? Até ali, né? Até ali aquilo foi importante para ele? Foi. Porque Paulo foi um perseguidor. E ele foi um perseguidor porque ele achou que a igreja que estava, né, aparecendo, surgindo, era uma seita, era mais uma seita. E ele não aceitava porque ele era zeloso à lei. Por isso que Jesus fala assim, Paulo, por que você me persegue? Ele toma aquele choque. Depois que ele tem um encontro com Ananias, depois que ele, né, gente, aqueles 3 anos que ele fica com Jesus, sendo discipulado por Jesus, né, a gente não tem noção de tanta coisa que ali foi falado com Paulo. Paulo foi instruído e Paulo ouviu tanto, mas tanto. E ele então, ele considerou tudo que tinha como perda, porque recebeu e alcançou algo superior, que é Cristo. Está vendo? Assim deve ser nós, sabe? Quando nós temos um encontro com Cristo, até aquele momento ali você achava que você era uma pessoa bacana, você achava que era uma pessoa jóia, uma pessoa que não tinha pecado, uma pessoa, né, que fazia o bem, né, uma pessoa que ajudava o próximo, uma pessoa que não mexia com coisas erradas, é uma pessoa do bem, tá? Mas depois que você tinha ótimas atitudes, né, de família, ajudava e tudo mais, mas depois que você encontra com Cristo e a verdade é revelada para você, aquilo se torna uma perda por algo superior, porque o que você recebe em Cristo é superior, tá? Aí continua dizendo, o versículo 8. E mais ainda, considero tudo uma perda diante do bem superior, que é o conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Por causa dele, perdi tudo e considero tudo como lixo. Tem algumas versões que falam refúgio, né? Esse versículo 8. A fim de ganhar Cristo e estar com ele. E isso não mais mediante uma justiça minha, vinda da lei, mas agora com a justiça que vem através da fé em Cristo,
aquela justiça que vem de Deus e se apoia sobre a fé. Olha que bacana, né? Então, eu acho que eu já falei com vocês aqui, né, uma irmãzinha que eu batizei, né, acho que já falei da Júlia, falei, né? Então, quando eu batizei ela, ela achou que ela só ia dar uma melhorada, porque ela tinha essa visão que ela era uma pessoa joia, e que a palavra só ia dar nela uma melhorada. Depois, ela teve o entendimento que ela falou assim, não, eu não batizei. Eu estava com uma visão errada, porque eu achei que eu achei que eu era boa, achei que eu estava dando só uma melhorada, eu achei que, mas não, eu tenho que morrer, porque eu sou uma pecadora. Na verdade, eu tenho que morrer, não, eu estou morta, né? E aí, então, ela batizou. E aí, Paulo se tornou tudo o que ele tinha do passado como refúgio, né, para ganhar Cristo. Aí o 10 ele fala, quero sim conhecer a Cristo e poder da sua ressurreição e comunhão em seus sofrimentos, para tornar-me semelhante a ele em sua morte, a fim de alcançar, se possível, a ressurreição dos mortos. Olha bem, não que eu já tenha conquistado o prêmio, ou já tenha chegado à perfeição, apenas continuo correndo para conquistá-lo, porque eu também fui conquistado por Jesus. É legal, né? Aqui é uma motivação para a gente nunca parar de correr, de caminhar, para que você possa conquistar. Hoje, nossa, irmão, estou suando aqui porque eu trabalhei, então meu corpo está no limite. Ah, mas eu estou bem, tá? Não vou morrer, não vou desmaiar, não. Estou bem. Estou tranquilo. O que acontece? Né? Ele demonstra aqui o quanto que ele sabe, né, e quer que os irmãos entendam que não pode parar de caminhar, porque ainda não foi conquistado o prêmio. Ainda não foi, irmãos. Sabe? O prêmio você vai conquistar no dia em que Cristo romper esses céus e vier buscar a sua igreja. É nesse dia que nós vamos, né? Claro que pela fé, né, a gente tem que ter essa convicção que nós somos salvos, nós vivemos em Cristo, né? Mas nós não podemos acomodar em Cristo, é o que ele está dizendo aqui. Se a igreja acomodasse, se os irmãos acomodassem, se os irmãos não se acautelassem, se os irmãos não tomassem cuidado com aqueles judaizantes, com aqueles falsos obreiros, falsos profetas, né, falsos pregadores, e se eles não tomassem certo cuidado, eles poderiam se perder na doutrina, na verdade, eles poderiam deixar entrar falsa circuncisão, que seria do Velho Testamento, no meio deles, né? Eles poderiam, né, isso poderia acontecer, tá certo? Mas o que ele está motivando, ó, continue correndo, continue correndo. Olha o 13, irmãos, não acho que eu já tenha alcançado o prêmio, mas uma coisa eu faço, esqueço do que fica para trás e avanço para o que está na frente. Lanço-me em direção à meta, em vista do prêmio do alto, que Deus nos chama a receber em Cristo Jesus. Então a ideia é olhar para o alto, né? Olha para o alto. Nosso prêmio está lá. Não tira os olhos do céu. Não tira os olhos, né, da herança que está reservada para você. Bem bacana isso, né? Essa é a motivação dele para nós aí. Então vamos ler do 15 ao 21. Então pode ler do 13 até o 21, tá? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-los alcançados, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com os que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino dele é a perdição, os Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ok. Lá em Efésios, né, a gente viu Paulo motivando os irmãos a crescer, né, para que não fique mais como crescer no pleno conhecimento, né, conhecer as dimensões do amor, a profundidade, a largura, a estatura do amor de Deus, crescer no conhecimento, no pleno entendimento, né, do Senhor, para que não fique como criancinhas agitadas. Aqui, né, se você quiser pôr um título aí desse versículo 15 ao 21, né, maturidade cristã, né? É bem interessante nas cartas como que Paulo fala e como que motiva e mostra a importância desse desenvolvimento, de ter essa maturidade, tá? Essa maturidade cristã é essencial, fundamental no convívio, no relacionamentos, entender as pessoas, ter paciência, irar e não pecar. Né, uma pessoa com maturidade, ela vai irar e não vai pecar, ok? E aqui Paulo, em outras palavras, ele fala que a perfeição é a maturidade cristã, que propõe, né, a cruz e a ressurreição como centro da vida, tá? A cruz do Senhor, né, tem que ser o centro. A cruz representa o quê? Morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Né? Isso, né, pode ser para o cristão, né, o centro da sua vida. Paulo que deixou tudo em troca, lembra? Nós acabamos de ler. Paulo que deixou tudo em troca da fé em Cristo. Qual foi a fé que ele desenvolveu? A fé nesse sofrimento, nesta morte e nesta ressurreição, que dá a ele, né, que propõe para ele o quê? Uma viva esperança. Olha como que faz sentido, né, você de fato colocar a cruz como centro, porque a cruz representa muita coisa para nós. Ela não só representa a morte, mas ela representa a ressurreição. E ela representa, né, uma alimentação da sua fé numa esperança viva e verdadeira, sólida, imaculada. Uma esperança que vai ser concretizada, porque quem disse isso é esse que levantou nesta cruz. Está vendo? Isso é muito legal, irmãos, né? A maturidade, quando você chega e você começa a entender. Paulo, por isso que ele, as coisas do Velho Testamento, ele ser muito bom, melhor do que os outros, conhecedor, estudioso, conhecer todas as leis, ser praticante, ser circuncidado no 8º dia, aquela coisa toda, mas isso se tornou refúgio para ele, porque ele entendeu a morte e a ressurreição. Porque essa morte e ressurreição deu a ele, de fato, né, uma esperança viva. Tá? Então, Paulo deixou tudo em troca da fé em Cristo e se apresenta como modelo para a comunidade.
alertando-a de novo quanto ao inimigo da cruz de Cristo. Isto é, judaizantes, tá? Os judaizantes eram inimigo da cruz de Cristo. Todas as pessoas, irmãos, que se opõem, que se levantam, né, contra você, contra a pregação do Evangelho, elas são inimigas da cruz do Senhor, tá? Em vez de consistir a salvação em ritos e observâncias legais e estruturas, a vida cristã se orienta pelo testemunho na esperança de um mundo radicalmente novo, tá? Este só se realiza através da vinda de Jesus como Salvador e Senhor, que renova todas as coisas. Então é isso que ele está querendo, né, que a gente entenda, né, e aplique. Portanto, todos nós que somos perfeitos devemos ter esses sentimentos. E se alguma coisa vocês pensam de maneira diferente, né, perfeito no sentido de quê? Que eles não estão buscando conhecimento, fortalecimento nas leis, mas na cruz. Então, perfeito não é pessoa, perfeito é isto. É isso aqui, ó, né, é o que move a vida deles. Aí 17 fala, 16, entretanto, qualquer que seja o ponto a que chegamos, caminhemos na mesma direção. Por que a cruz tem que ser o centro? Porque a cruz é a nossa direção. A cruz é. Se a gente começar a fugir dela, né, fugir dos princípios, né, do entendimento que ela nos traz, por isso que a gente tem que focar os nossos olhos nela. Olha o 17, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem de acordo com o modelo que vocês têm em nós. Uma coisa eu já disse muitas vezes e agora repito com lágrimas: há muitos que são inimigos de Cristo. Infelizmente, né, isso acontece. Tá? E aqui está se referindo a quem? Pode ser judaizantes, sim, porque eles tinham as leis, eles deveriam ser os primeiros a entender, porque a lei servia de aio, os profetas anunciavam, apontavam para Cristo e eles negaram a Cristo, né? Então ele está se referindo, esses também são inimigos da cruz, são, mas muitos cristãos passam a ser inimigo da cruz. Pessoas que começam a promover divisão dentro da igreja são inimigos da cruz. Pessoas que começam a criar contendas dentro da igreja são inimigos da cruz. Pessoas que despertam rebeldia dentro da igreja são inimigos da cruz. Tudo que dificulta a harmonia, tudo que dificulta o trabalho, o desenvolvimento, esses são inimigos da cruz. Por isso que Paulo fala, há muitos, né, com lágrimas, né? E ele fala com lágrimas. Há muitos que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Sua glória está no que é vergonhoso, e seus pensamentos em coisas da terra. Qual é o nosso alvo? Né? Para onde nós estamos direcionando, né, os nossos pensamentos? Bacana, né? A nossa cidadania, o versículo 20, porém, está lá no céu, de onde esperamos ansiosamente o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Por isso que a gente tem que estar sempre pronto, né? Estejam prontos.
para a vinda de Cristo. Ele pode voltar hoje, e aí? Como que você está? Será que ele está olhando no seu coração e que você está ansioso que ele volte? Ou você tem vontade de ficar mais algum tempo aqui nesse mundo para realizar alguns desejos, vontades, sonhos, né? Paulo vai falar, né? Ele tem uma grande vontade de partir, mas se ficar aqui vai contribuir para o reino, então que ele fique, né? O 21. Ele vai transformar nosso corpo miserável. Aí, ó. Você tem um corpo miserável. Miserável. Tornando semelhante ao corpo glorioso. E é por isso, irmãos. O que é um corpo? Qual que é a sua fala o quê, Tatiane, por favor? O versículo 21. Vamos ver se fala diferente. Corpo abatido. Humilhado. Corpo humilhado. Corpo miserável, corpo abatido, corpo humilhado. A sua fala o quê, Gisele? Corpo de humilhação. A sua, Paloma? Hã? Fraco. Bem bacana. Exatamente. E sabe o que isso nos ajuda, gente? Né? Nós estamos ainda um corpo miserável, humilhado, pobre, fraco, mortal, né? Abatido. Para que isso é importante a gente ter essas informações? Porque dentro da igreja, as pessoas, né? Elas estão sujeitas, por ainda estar presa nesse corpo, elas estão sujeitas a quê? A cometer erros, a cometer falhas, a cair, sabe? Eu estou me derretendo aqui, né? E se eu não procurar me hidratar daqui a pouco e descansar um pouco, esse corpo vai morrer, meu filho, né? Mas dentro da igreja, por que isso é importante? Porque às vezes a gente não é misericordioso, a gente não manifesta a graça. Às vezes as pessoas, né, eu gostaria de ver uma igreja que a gente não tivesse dificuldade de confessar os pecados. Os pecados não tem que ser escândalo no nosso meio. Se eu entendo que nosso corpo é miserável, que nosso corpo é abatido, que Jesus quem falou isso, que Paulo está falando na instrução do Espírito Santo, tá? Mas ele está dando uma esperança, falando que um dia nós vamos possuir um corpo semelhante ao corpo glorioso, sabe? Mas ainda não é isso. E aí as pessoas querem exigir de você perfeição desse corpo. E não é, não vai ser, irmãos. Sabe? Aqui, esse mundo, um mundo caído, e as pessoas nós somos passíveis a ser atingidos pelas mazelas desse mundo, as doenças desse mundo. Não vê o Anísio? Está lá. Está lá. Pois é. Está doente. Mas por quê? Esse corpo é mortal. E o fato de ele não estar aqui, né, acham que isso que ele está errado e que Deus está olhando com ele de forma diferente. Não, Deus sabe que ele vive num corpo, e nosso corpo é assim. Tem doenças, irmãos, terríveis. Tem doenças que colocam você numa cama. E não é frescura da pessoa. Lembra de Elias, profeta Elias? Lá, 1 Reis 19, né? Fez uma grande obra para Deus, destruindo os profetas de Jezabel. Mas aí Jezabel olhou para ele e falou assim: do que você fez com os meus profetas, assim eu vou fazer com você. Ele caiu em depressão. Ele se abateu. É o profeta Elias, estou falando de Elias. Ficou de cama. Um anjo foi lá, abriu a janela,
levou comida, deu água, ele sentou, comeu, depois deitou de novo. No dia seguinte, a mesma coisa, foi lá, ele levantou, comeu. O que é isso? Trata. Vamos lá tratar a pessoa. Mas vai comer, vai beber, aí vai deitar de novo. Depois o anjo foi lá e falou, Elias, vamos dar uma volta. Ele foi andando, de repente ele entra para dentro de uma caverna. Deus fala com ele. Aí Deus começa aquele vento, aquela coisa toda. O que ele faz? Ele está olhando para... dá as costas para Deus. Deus então chama, acho que é Eliseu, e fala com ele, olha, unge. Não, Eliseu vai ser o sucessor, né? Fala, unge, Eliseu, que Elias vai embora. E ele foi tratar no céu, irmão, porque ele foi numa carruagem de fogo. Aqui o cara, né? Aqui o profeta, ele não foi tratado. Deus tratou ele lá no céu. E depois de 400 anos, a gente vê ele aparecendo com Moisés na transfiguração de Jesus. Está vendo? Então, se nós entendermos que nós vivemos um corpo abatido, qualquer irmão, né, seja um pregador, seja um presbítero, seja o membro ali, né, o diácono, qualquer um, está sujeito a se abater em algum momento. E a igreja, ela tem que ter essa maturidade. Chegar e falar, assim, Brian, você vive num corpo mortal, num corpo miserável. E casamento tem as seu cansaço, suas responsas, suas obrigações. E isso cansa, se você não cuidar, se Thaís não cuidar, sabe? E assim, dentro da igreja, um jovem chega e, eu pequei. A gente não tem que escandalizar, vem cá, vamos orar. Porque Jesus, o que ele vai fazer? Ele fala assim que Jesus trabalha todos os dias, 24 horas por nós, ele é o nosso advogado. Não tem nenhum pecado aqui, irmão, alguma falha aqui nessa terra, que pode envergonhar, né, você diante de Deus. Porque o sangue de Jesus é superior a qualquer pecado nessa terra. Mas muitas vezes, né, a postura da igreja que vai determinar. Se for uma igreja imatura, ela não vai ter capacitação, condições de poder lidar com os problemas, lidar com as loucuras dos membros. Não vai ter condições. Tem erros, irmãos, que não adianta. Tem erros que a pessoa carrega com ela, e para ela poder se sentir um pouco aliviada, ela tem que sentir o amor da igreja. Mas se ela sentir a rejeição da igreja, você pode ter certeza que é uma questão de tempo, aquele membro morre. Por isso que Paulo fala da importância de buscar, né, a maturidade, não é só para confrontar outras falsas doutrinas, falsos ensinamentos, é para isso também, mas é para conviver, relacionar, um ajudar o outro. A igreja tem que ter maturidade nesse aspecto, nesse sentido. Tá beleza? Tá? Então achei muito bacana quando ele fala, né, e as versões diferentes aí, né, corpo miserável, tornando semelhante ao seu corpo glorioso, graças ao poder que ele possui de submeter a si todas as coisas. Então é isso, igreja, que a gente possa estar buscando essa maturidade, né? A gente possa estar buscando esse desenvolvimento, e que a gente possa, né, pedir a Deus, né, se você ainda tem dificuldade de ouvir, né, a confissão de pecado, né, pede ao Senhor, porque nós, como alunos do Instituto, você vai lidar com isso. Você vai pregar o Evangelho, você vai entrar numa casa, a pessoa fala assim, ó, você vai ver a mãe lá com 3, 4, 5 filhos. Aí você começa a falar, a conversar,
Falei, esses meninos, aí você começa a perguntar, e os seus filhos, cadê o pai? Ah, não, esse aqui é filho de um, esse aqui é filho de outro, esse aqui é filho de outro, esse aqui é filho de outro. Irmão, já tem irmãos que eu já conversei, eu falei, ele já falou comigo, eu perguntei, falou, se você entrar na casa e ver uma irmã, uma mulher com 5 filhos, e tem um homem lá, né, com ela, o que você faz? Ela começar a falar assim, não, esse aqui é filho, né, do primeiro marido, esse aqui foi um relacionamento, esse aqui tal. Não, eu mando ela largar o homem para se ela quiser batizar. Eu falei, irmão, então você vai fiz igual Paulo e Barnabé, né? Então você vai para lá e eu vou para cá. Porque a gente não vai bater, porque, irmãos, depois que eu conheci o Giovanni, comecei a andar com o Giovanni, eu vejo que esse irmão, ele manifesta graça. Eu aprendi isso, né? Eu aprendi que a igreja é muito mais importante você manifestar graça, misericórdia, do que você ficar na letra, sabe? Então, assim, isso para mim foi um divisor, né? Aí eu exorcizei algumas pessoas da minha vida, né? E foi isso aí. Então, hoje é por isso que nós temos que, né? E a igreja não pode perder essa identidade aqui. A igreja é isso. Essa igreja recebe todo mundo, né? E aqui vão ser tratados, aqui eles vão ser cuidados. E se não resolver aqui, né? Se não ficar bom aqui, acaba de ficar bom lá no céu, não é não, Ivanildo? Né? Fica lá, ué. Aqui a gente só está amando, nós estamos amando, né? De vez em quando tem uns loucos aí, né? A gente tem que segurar, tem que abraçar, aquela coisa toda, mas a pessoa se sente amada, e é isso. Mas tem lugar que não aceita. Põe para fora. Fala, não é isso, eu não vejo que graça é isso. Jesus não lançou ninguém para fora, né? Então, a gente tem que estar, essa maturidade é essencial. Quem levantou a mão? Foi você, né? Foi. Então, semana passada, né? Lá em Arthur Nogueira, a gente tem um contato com as pessoas lá, né? Os irmãos. E teve um casalzinho, 21, acho que 21 e 22, a idade deles. 8 anos de casamento, separaram, né? Que a mulher conheceu uma mulher. E agora, recentemente, essa semana, finalzinho da semana, ele mandou mensagem que ela foi lá na casa desse rapaz, né, levar lá, mostrar que ela estava amigada com outra mulher. Né, o marido dela ficou bem triste, né, então, aí até uma outra irmã soube da situação e falou assim, gente, eu estou chocada. Se soube da fulana, eu falei, né, mas o que aconteceu? Não, que ela largou, conheceu uma mulher e assim. Eu falei, é mesmo? Ah, mas tem que orar por ela. Aí eu fui conversar com um dos homens lá, né? Aí, conversando, como é que tá aí? Ah, tá bem, as coisas estão indo, mas a congregação está uma situação difícil. Eu falei, é mesmo, meu irmão? Falou, tem aí ele citou o nome da irmã, largou do marido, conheceu a mulher. Mas a nossa parte, irmão, como sacerdócio, né, é orar por ela, é interceder, porque ela está confusa. Ele falou, não. Tem que orar para o marido, ela não. Então, às vezes a pessoa não entende, porque ela estava depressiva, não entende a situação e já coloca o martelo, né? Então, é uma situação bem delicada. Então, o que nós temos aprendido aqui, aula do Paul, ou você, o Giovanni tem dado, a gente tem entendido que a igreja não pode, o irmão pecou, falou, nossa, eu não acredito que esse irmão pecou. Tem que ir lá interceder e ajudar, né? Então, eu tenho aprendido muito. Antes eu ficava muito escandalizado, né? Aí, quando ela falou que está chocada, eu falei, agora já está tranquilo. Amém. E orando por ela, né? É Miriam, se puderem orar, tá? Por ela. Por isso que a igreja, gente, tem que estar orando incessantemente pelos seus presbíteros, porque o trabalho do presbítero não é fácil, ele tem que trabalhar para
né, cuidar da igreja, de uma forma geral, né? E tem situações que é complicado, né? Mas Deus fala assim, ó, não deixe o sol se pôr sobre o problema. E às vezes a gente é muito ansioso, e às vezes a gente está querendo resolver o problema assim da noite para o dia. E tem problemas que não vão ser resolvidos da noite para o dia. Mas uma das coisas que é primordial, que o rebanho confie nos seus pastores. Confie nos seus pastores. Porque a partir do momento em que o rebanho vê uma situação que dá para assustar, ele não vai tomar nenhuma atitude, porque ele sabe que os pastores já estão olhando, já estão tratando aquela situação, ok? E os pastores, eles buscam sabedoria no Senhor, para que as situações que aconteçam, elas também não venham ser o quê? Uma pedra de tropeço, né? Então, eles têm que trabalhar a situação e preservar o rebanho. Então, tem coisas que, às vezes, é necessário você chegar, chamar, isolar aquela pessoa, sabe? Tirar ela do convívio, né? Mas você mantém a convivência com ela. Às vezes, você toma ceia com ela na casa dela, não é mesmo? Porque são situações que, às vezes, você está tratando e não vai ser resolvido da noite para o dia, mas também tem um rebanho, né? Tem uma parcela de um corpo que você tem que cuidar dele, preservar ele. Aí, o que você está fazendo? Ó? Você está mantendo a comunhão, você está orando, está tendo contato, que o propósito é não deixar aquela trabalhar, ver o que aconteceu, ver o histórico, o que aconteceu. De repente, o próprio marido errou com aquela mulher, né? Então, uma série de coisas aí. Isso aí é o trabalho de quem? Dos pastores. Eles vão fazer isso, vão conversar, vão tratar, não deixa o sol se pôr. Às vezes as pessoas acham, não deixa o sol se pôr sobre o seu problema, não, tem que resolver hoje, é do dia para a noite. Não é. Você está resolvendo, de repente você não vai resolver aquela situação, mas Deus está vendo o quê? Que você está trabalhando em cima daquilo. Você não esqueceu aquilo ali. Você está ativo. E que você está ativo, e se a pessoa está receptiva, está permitindo que você trate, o poder de Deus está agindo. Está vendo? A ação vai ser de Deus, não vai ser a nossa. A gente é apenas o instrumento que Deus está usando. Nada, irmãos, é mais poderoso. Nada pode pode resistir à luz da palavra de Deus, né? Então é isso aí. Beleza?